Boa noite. Inicie agora o seu programa Contexto pela sua Rede Cidade Livre, canal digital 10net. E é um programa que você pode assistir também pela Rede Mundial de Computadores. Recebemos hoje nos estúdios da Rede Cidade Livre o jornalista, escritor, historiador e editor da revista Diálogos do Sul, Paulo Canabrava Filho. Bem-vindo, Paulo. É um prazer estar aqui em Rio Claro, muito honrado de poder conversar com vocês. Paulo, você é uma das pessoas que acompanhou de perto todo o processo que desagou na Revolução de 64 e depois você percorreu toda a América Latina, a América Central. Como você avalia o momento político por que passa o Brasil hoje? Olha, o momento que passa o Brasil não é um momento particular do Brasil, né? É um momento de uma conjuntura mundial, né? De uma conjuntura mundial onde se impõe o capital financeiro, né? Então, o que você vê, toda essa concentração cada vez maior de poder, né? Cada vez são menos proprietários, né? E de uma quantidade maior de empresas, né? Uma empresa engolindo a outra, formando as megacorporações, né? Aonde impera o capital financeiro. Quer dizer, na cúpula de toda essa rede de conglomerados empresariais, na cúpula disso é o capital financeiro. Então, o que ocorre no Brasil ocorre em toda parte. É uma verdadeira ditadura do capital financeiro, né? E os meios de comunicação são os porta-vozes dessa ditadura do capital financeiro. Quando a gente fala de pensamento único, né, você vê que em toda a imprensa não há contestação a esse sistema. Domina o pensamento único. A ditadura do capital financeiro impôs o pensamento único nos meios de comunicação. Isso não é um fenômeno só brasileiro, não, né? É um fenômeno que está ocorrendo em todo o mundo capitalista, né? Especialmente na América Latina. Especialmente na América Latina. Os efeitos disso são efeitos muito perversos, né? Porque provoca a exclusão. Isso que você vê, desemprego, isso que você vê uma outra cidade em torno de todas as cidades, né? Você tem a cidade dos excluídos, daqueles que não têm acesso à saúde, a uma boa educação, né? A uma boa vivenda, não tem nada, né? São excluídos do processo. E os ricos cada vez mais ricos. E cada vez também mais isolados do mundo, né? Vivendo em verdadeiros bunkers, em verdadeiras fortalezas, né? De medo de que esses excluídos um dia resolvam tomar a cidade que lhes pertence, né? Você acha, por exemplo, na Argentina a Cristina Kirchner teve coragem de enfrentar os conglomerados midiáticos. Na Venezuela, o Hugo Chávez enfrentou. No Equador, o Rafael Correa está enfrentando. Na Bolívia, o Evo Morales está enfrentando. Você acha que faltou coragem para o Lula e falta coragem para o PT para fazer o enfrentamento com os grandes grupos de mídia nacional? Isso só acontece quando há um projeto de nação, um projeto de país, um projeto de desenvolvimento, porque você não executa um projeto sem apoio dos meios de comunicação. É assim de simples. Qualquer projeto. Como, da mesma forma que você mantém essa ditadura do capital financeiro, você mantém pelos meios de comunicação, né? Então, na Argentina fizeram uma lei de meios realmente bastante avançada, muito boa, mas eles não conseguem quebrar o monopólio.
Ou seja, só a lei não é o bastante para fazer a coisa, o status quo das comunicações ter uma modificação. Não consegue aplicar a lei, entendeu? Porque é todo um sistema que está dominado. A justiça... Que tem suas ramificações no judiciário... Em todo o sistema, né? Em todo o sistema de poder. Então a pessoa tem o poder, tem a presidência da República, mas não governa. Como é o caso da Dilma, que está acontecendo com a Dilma agora no Brasil. Não, aconteceu com o Lula, a mesma coisa, com o Fernando Henrique. Todos eles tiveram lá como um adorno na presidência, enquanto o capital financeiro mandava fazendo o que queria, ocupando seus espaços, desindustrializando o país. Mesma coisa aconteceu na Argentina. A Argentina tinha um parque industrial fantástico, fabuloso, de primeira linha, de produtos sofisticados. Né? Acabou tudo. E qual seria a estratégia para mudar isso? Por exemplo, a comunicação comunitária? Qual o caminho que você vê que seria possível para a gente provocar uma mudança nisso? Temos que lutar para a democratização da comunicação. Veja o que acontece na Venezuela. Dizem que lá tem uma ditadura, que ele... Não, os jornais de oposição estão lá fazendo oposição. Você vai numa banca de jornal, todos os jornais da banca são de oposição ao governo. Certo. Por que o chavismo, né? O Chaves infelizmente já não está mais, como é que ele se mantém? Porque em todos os bairros populares você tem a rádio comunitária. Então, e essas rádios comunitárias, você sabe, né? Uma vai em cadeia com outra e tal. E isso é o que mantém a fidelidade do povo para com o projeto bolivariano. Então, você tem um projeto nacional e tem o povo, através dos seus meios próprios de comunicação, apoiando. Isso é que está mantendo aquilo. Eles estão fazendo um esforço danado para derrubar isso. Né? Então, se a direita retoma ao poder, lá é uma direitona assim tão reacionária e retrógrada como é a nossa. Né? Eles vão se apropriar do petróleo e acabar com toda essa algazarra, essa folia de onde já se viu o povão ter uma rádio. Como é que você, na verdade, você faz parte de um grupo que fundou os Cadernos do Terceiro Mundo, que hoje é a revista Diálogo do Sul, e eu lembro que quando você me convidou para ser parceiro nesse projeto, eu cheguei todo entusiasmado e falei, bom, então nós vamos fazer uma revista, vamos imprimir uma revista, vender nas bancas. E você, naquele momento, me deixou bem claro que não era mais o tempo de mídias impressas. E tanto é que a revista Diálogos do Sul, ela só é acessível pelos meios eletrônicos, pela web. Qual é o papel que você vê das redes sociais, da web, nessa disputa entre a comunicação popular e a comunicação submissa ao capital financeiro? Entendo. Olha, a web, com esse seu caráter anárquico, né? É a coisa mais fantástica que aconteceu na civilização moderna aí, né? Desde a Idade Média até hoje, assim, a coisa mais fantástica que aconteceu depois de Gutenberg é a internet. Gutenberg foi quem inventou a imprensa para fazer livros, jornais e revistas e tal. Então, a coisa mais fantástica. Por quê? Porque com a convergência tecnológica, né, hoje você tem na mão rádio, televisão, né? Jornalismo, jornal, você tem telefone, tudo na mão. Você tem o poder multimídia
né? Porque é isso, todas as mídias estão na sua mão. Isso é um poder fantástico, né? E na mão de todo mundo, inclusive. Pois é, mas isso é um poder fantástico, né? Que tem que ser melhor utilizado. Né? E como utilizar melhor esse poder? Formando as redes, né? Fortalecendo essa ideia de que há uma comunicação alternativa a esse pensamento único, né? E fortalecendo essa rede cada vez mais e mostrando às pessoas que não é possível progredir, né, com esse pensamento único. Né? Como você vê essa coisa das TVs comunitárias no país? Qual que você acha que é o caminho? Nós estamos uma TV comunitária aqui. Exatamente, essa TV comunitária tem que, através da internet, a rede das redes, entendeu? Tem que ir entrelaçando com outros projetos. Não adianta você querer ficar só a televisão de Rio Claro. Através da internet, nós podemos integrar com a televisão do Opera Mundi, com a televisão da CUT de São Paulo, e formando e somando forças. Né? Porque, individualmente, nós vamos ser um canal a mais nessa barafunda, nessa coisa imensa que é a internet. Você desaparece. Certo. Entende? Ninguém vai ouvir o que eu estou falando aqui, a não ser um grupinho que vem e entra, porque, né, que sabe que tem a televisão comunitária de Rio Claro. Então, nós temos que unir, usar essa possibilidade das redes, entende? Para levar o combate das ideias. Porque nós temos que devolver à população, aos dirigentes partidários, tal, a capacidade de olhar criticamente a realidade. Né? Que a sociedade perdeu essa capacidade de olhar crítica e criativamente a realidade. Eu não estou inventando nada, isso era a alma do pensamento do Paulo Freire, né? Olhar crítica e criativamente a realidade. Nós precisamos recuperar isso nas escolas e nos meios de comunicação. Entendeu? Não podemos nos contentar de estar com a televisão comunitária fazendo um excelente trabalho. Certo. O Paulo, você sempre, aliás, a tua parceria com o Rio Claro sempre passou um pouco por isso, você sempre valorizou muito a questão cultural. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da cultura nessa coisa toda, inclusive na questão qual que é a interface de cultura com comunicação, mas isso você vai responder para mim no próximo bloco, a gente já volta já. Fazer exercício físico é muito importante na busca de nosso bem-estar. Alivia o estresse, melhora a forma física e aumenta a qualidade de vida. Academia Bem-Estar, musculação, jiu-jitsu, muay thai, zumba. De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22 horas. Rua Printa, 282 Jardim Paulista. Telefone Printa 237127. Academia Bem-Estar, cuidando de você e sua saúde. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, vela, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12h30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelivre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia.
Estamos de volta com o seu programa Contexto, pela sua Rede Cidade Livre, hoje recebendo o escritor, historiador e jornalista, editor-chefe da revista Diálogo do Sul, Paulo Canabrava. Paulo, no final do último bloco, eu estava destacando que a sua parceria com o Rio Claro, a sua vivência em Rio Claro, tem muito a ver com a cultura. Você colaborou aqui com a realização dos 3 fóruns de políticas de cultura que nós fizemos aqui na década dos anos 2000. Né? E eu queria que você discorresse mais como você vê a importância, o papel que a cultura desempenha, tanto na questão da política como na questão das comunicações. Eu lembro com muita alegria quando estávamos aqui em Rio Claro que a gente trabalhou o conceito da cultura como a mãe de todas as atividades, né? E, materializando esse pensamento, nós batalhávamos para que a cultura fosse transversal a todas as atividades da administração pública, né? Não que seja uma coisa centralizada. Todo mundo tem que estar imaginando que o exercício da sua gestão tem que ser uma ação cultural, né? Isso é um conceito talvez um pouco difícil de compreender. É mais uma cultura do ponto de vista sociológico, antropológico, do que tratar a cultura como só a arte, esse tipo de coisa. E estar junto, né? Outra experiência, a gente estava falando da importância das redes, né? A gente tinha o corredor cultural, né, que barateava muito as apresentações. Por exemplo, um grande artista era contratado simultaneamente para fazer Campinas. Eram 9 cidades do Corredor Intermunicipal de Cultura que havia essa ação integrada de... Ação integrada. Isso, nós temos que trabalhar esse conceito da soma, entende? Esse conceito de rede articulada. E a cultura favorece muito isso, né? E você concorda comigo que, infelizmente, os primeiros 4 anos de governo da Dilma para a cultura foram anos muito difíceis e pelo andar da carruagem que nós estamos vendo aí, vai continuar essas dificuldades no setor cultural? A Dilma tem uma certa dificuldade em entender, por exemplo, isso, que a cultura é a mãe, que... assim, o país depende, a sociedade precisa mudar culturalmente, porque senão a gente não avança. Eu acho que a Dilma, como todos os governantes hoje, é prisioneira, né, é prisioneira realmente desse contexto. Então, a cultura, ora, a cultura tem 0,1% do orçamento, que não dá para pagar. Contingenciado, e é contingenciado ainda. Que é contingenciado. Então, eles estão com dificuldade para pagar o salário dos funcionários, né? Não sei nem se vai continuar existindo o Ministério da Cultura. Parece que na primeira etapa do ajuste do Levi, a gente saiu incólume ainda, né? Pois é, mas você há de lembrar que o Collor, por exemplo, acabou com a cultura. Acabou com o Fundo Nacional da Cultura, que era uma coisa sensacional que existia. Então, acabou. Aí, Fernando Henrique recuperou, mas sem esse conceito de que a cultura está no povo que faz a cultura. Né? Veio o Gil, Cojuca, deram um gás para todo mundo. Deram um gás para isso. Né, mas durante o Fernando Henrique, era a cultura, o que eles chamam cultura a obra das elites. Né? Não, o concerto no Municipal, é o cinema da Globo. O conceito da cultura é um bom negócio. Aí veio o Gil com o Juca e estabeleceram os pontos de cultura, levando recursos
lá na comunidade onde está a verdadeira cultura do país. A TV comunitária é um ponto de cultura, por exemplo. Então, tem que ser ali onde está a cultura, onde o país existe. Né? Quem faz a cultura é o povo. Né? É esse povo branco, negro, índio. Né? A gente vai mudar um pouco de assunto, eu vou explorar um pouco a tua vivência política, histórica. Nós estamos vivendo um pré-64 de novo, Paulo, no Brasil, ou as pessoas estão exagerando um pouco na semelhança daquele clima que acabou com a deposição do Jango? É esse mesmo clima que... Olha, quando eu paro assim para pensar, eu digo, puxa vida, eu já vi esse filme. Você já viu esse filme? E mais de uma vez. Já vi esse filme várias vezes, com os mesmos personagens, com outro cenário, com outra vestimenta, com outra conversa, mas é a mesma coisa. Mas você acha que, por exemplo... Antes você tinha o IBAD, né? O IBAD elegeu centenas de deputados, né, com dinheiro que vinha dos Estados Unidos. Hoje você tem o Instituto Milênio, você tem, inclusive, o Instituto lá do Fernando Henrique, como é que chama? O SEBRAP, né? SEBRAP. Tudo isso com dinheiro do exterior, né, que é a coisa que caminha contra a cultura brasileira para impor esse pensamento único que favorece a dominação, que favorece o saqueio que está havendo, né? Mas das riquezas por exemplo, nacionais. Você acha que os militares no Brasil hoje eles estão dispostos a cumprir o mesmo papel que eles cumpriram em 64, por exemplo? Não, acho difícil, mas não precisa, né? Dessa vez não precisa dos militares. Você acha que a sociedade civil sozinha dá o golpe e pronto? Não precisa. Você lembra quando o Auro Moura Andrade gritou assim, declaro vaga a presidência da República? O presidente estava no território nacional, entende? Você acha que nós estamos próximos a um momento onde o Eduardo Cunha seja o personagem que com tudo que está acontecendo em redor do Eduardo Cunha, quem cai primeiro, o Eduardo Cunha ou a Dilma? É páreo duro, viu? Páreo duro. Não, mas eu acho que tem condição de manter a governabilidade, né? A gente deve insistir nisso, no respeito à legalidade. Uma coisa que se perdeu nesse país, e é uma pena, né? É o respeito à legalidade, o respeito às leis. As nossas leis são boas, né? A nossa Constituição, ela é até avançada demais, né? A Constituição cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, que é um personagem de Rio Clarense, né? É a Constituição cidadã. Se a gente lutar para que se cumpram as leis, o país melhora. Mas o que está acontecendo, que está difícil construir a democracia, porque há um total desrespeito às leis. Então, se você não tem segurança jurídica, como você vai construir uma democracia? A democracia requer segurança jurídica. E você vê um judiciário atuando contra as próprias leis, quando ele, que é o guardião fundamental da Constituição, né? Então, atua à margem das leis. Né? Aparece um juiz de primeira instância que sai canetando. Que sai fazendo... Isso é uma loucura, cara. Prisão preventiva, a revelia... Nenhum juiz tem esse poder. Quem dá esse poder é esse cara. Entende? São coisas assim... Seriam as forças ocultas que o Jânio clamava que existiam? Sem dúvida nenhuma, mas o pior é que elas não são ocultas. Elas estão aí. São milhares e milhares de agentes trabalhando isso, né, com muito dinheiro. O dinheiro a fundo perdido.
Você não tem que, sabe, dinheiro que você não tem que prestar conta. Você, assim, você acha que realmente, então, os Estados Unidos, de novo, estão fazendo uma ação de financiamento de revoluções na América Latina hoje? Assim, parece que tem tropa americana já no Peru. Conta para mim, você que tem uma visão mais latino-americana, conta como é que está o cenário do ponto de vista da América Latina. Eu uma vez ouvi de um diplomata estadunidense, né, que o Brasil era a maior glória da política dos Estados Unidos, porque eles conquistaram o país sem dar um tiro. E você acha que continua, o contexto continua o mesmo? Mesmíssimo. Tem muita gente que acha que por trás de toda essa crise política, grande foco, inclusive existem vários projetos no Congresso tratando do assunto, está a questão do pré-sal e do modelo de partilha. Mas isso você também vai responder para a gente no próximo bloco, quando a gente voltar dos nossos comerciais. Até já. Você já ouviu falar em internet via fibra ótica? É a conexão de internet mais veloz, estável e segura da atualidade. Com a fibra ótica da Pris Telecom, você faz downloads super rápidos, assiste filmes sem travar e também detona nos games online. Conheça nossos planos de 5 até 50 MB de velocidade. Procure a Lancernet em sua cidade e assine já. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba. O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rio-clarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Estamos de volta com o seu programa Contexto pela Rede Cidade Livre, recebendo hoje o historiador, jornalista e escritor Paulo Canabrava Filho. Paulo, no último bloco a gente estava falando sobre a questão da Petrobras, o regime de partilha, o que isso tem a ver com a crise política brasileira e dentro do contexto da geopolítica mundial. Qual a sua opinião sobre a questão da Petrobras e qual a influência dela nessa crise política que a gente vive no Brasil hoje? Eu sou de uma geração que lutou para que o petróleo fosse nosso, né? Entendendo que essa é uma riqueza estratégica, que todo país precisa do petróleo. Petróleo não é só gasolina e gás, né? Tem mais de 1000 subprodutos do petróleo, da petroquímica. Hoje qualquer coisa, né? Matéria plástica, tecido, tem mais de 1000, é verdade, subprodutos do petróleo. Você pode tirar o petróleo, inventar outros combustíveis, carros elétricos, tal, o petróleo continuará sendo imprescindível para esse tipo de civilização que a gente está vivendo. Então, o pré-sal, e felizmente, né, o governo que conseguiu que ele ficasse nosso. Se o Fernando Henrique pudesse ter um terceiro mandato, o petróleo já não seria mais nosso, né? Então, isso, felizmente, uma luta dos trabalhadores, de todo o povo brasileiro. Nós temos que preservar essa riqueza para nós, porque é muito estratégico. E claro que isso contraria os interesses do Império.
né? O interesse do grande capital, né? Que, como a gente disse no início, que há essa grande concentração de poder no mundo todo. Por que eles fizeram a guerra contra o Iraque? Eles fizeram a guerra contra o Iraque porque o petróleo iraquiano era do Estado, como é aqui, da Petrobras. Por que eles fizeram a guerra contra a Líbia? Porque a Líbia, né? E veja o seguinte... Porque eles estão fazendo a guerra contra a Venezuela. Porque o petróleo da Venezuela é do Estado, né? No México, por que eles desestabilizaram o México e agora eles estão perfurando o petróleo no Golfo? Antes só o México podia fazer. Então, e veja, tem mais, né? Você, voltando ao Iraque, as empresas brasileiras estavam lá trabalhando na infraestrutura do país, fazendo estradas de ferro, estradas de rodagem, portos. A indústria brasileira estava fornecendo caminhões, automóveis para o Iraque, quando aquilo era como um quintal dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, da OTAN, vamos dizer assim. Da OTAN. A mesma coisa na Líbia, né? Você vê agora as empreiteiras brasileiras, né, estão trabalhando no Equador, no Peru, no Panamá, quintal deles. Então, interessa para eles quebrar a Petrobras, tirar o monopólio da Petrobras, acabar com as nossas empreiteiras. Por quê? Eles fizeram a guerra no Iraque, destruíram o país. Aí vem as empreiteiras para reconstruir o país. É ganhar dinheiro fácil, né? E um canal bom de dinheiro para corrupção também, né? Aí também financiam os radicais, os fundamentalistas, para criar o caos e não ter governo. Então, não tendo governo, estão saqueando as riquezas do país com a maior facilidade. Né? Acabaram com a Líbia, acabaram com o Iraque. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque eles trabalham nessa direção. Eles estão muito insatisfeitos que tenha uma empreiteira brasileira fazendo, por exemplo, no Panamá, eles fizeram um aterro bem parecido com aquele do Flamengo, né? O aterro. Foi feito por uma empresa brasileira. O metrô do Panamá foi feito por uma empresa brasileira. E aquilo é quintal deles. Aquilo era, durante um tempo, foi colônia deles. Eles estão muito bravos com isso. Interessa a eles botar todos os empreiteiros nossos na cadeia, para entrar eles, que são os maiores corruptores do mundo. Entrar todos no Brasil também, né? Então, eles querem entrar no lugar, né, dessas empreiteiras, eles querem quebrá-las, querem provocar o caos político no país, porque um país sem governo é um país fácil de ser saqueado, né? Como está sendo saqueado? Minério de ferro nosso sai assim, é fluxo contínuo, né? E a preço de banana. A preço de banana. E nós compramos. Depois importa trilho. Exporta o ferro e compra trilho, compra laminados, compra tudo. Eles destruíram a indústria de base brasileira para que a gente... Inclusive agora, essa crise que eles criaram na Petrobras já está afetando de novo o nosso setor de construção naval, que a duras penas foi reerguido, graças, inclusive, a essa questão do pré-sal, etc. Exatamente. Tanto, é preciso tomar muito cuidado, ver o que tem por trás dessas coisas. Né? Certo. O Paulo, você é um dos fundadores do Cadernos do Terceiro Mundo, né? Uma revista histórica que sempre foi considerada uma revista de referência para a intelectualidade latino-americana, e agora você é o editor-chefe da revista Diálogos do Sul. Eu queria que você contasse um pouco dessa história do Cadernos do Terceiro Mundo, da Diálogos, qual o objetivo dessa nova fase, enfim.
Então, veja o seguinte, na década de 60, assim, começa a haver um movimento de contestação da hegemonia que havia nos meios de comunicação. Todos os meios de comunicação eram propriedade de oligarquias que, por sua vez, dominavam os governos, né? Isso em geral. Então começa a haver um movimento, como que a gente pode democratizar a comunicação? Aí, por exemplo, em todos os meios de comunicação, toda a informação do mundo era monopolizada por 4 agências de notícia, né? 2 dos Estados Unidos, uma europeia, francesa e outra europeia e inglesa. Essas 4 agências dominavam 98% do noticiário internacional publicado na imprensa mundial, de todo o continente. Aqui vamos falar do continente latino-americano. Né? Então, a visão que você tinha de um vizinho nosso, a Argentina, né, não era dada por um olhar brasileiro, nem um olhar argentino. Era dada por um olhar americano-europeu. Então, era difícil você entender os processos, porque o que vinha eram só notícias que interessavam ao sistema, a esses grupos que monopolizavam a comunicação. Então, era uma cadeia, né? Oligarquia proprietária dos meios e a notícia hegemonizada por um olhar estrangeiro de países com tradição colonialista. Inglaterra, França. Né? E no caso dos Estados Unidos, com a vocação imperialista. Imperialista. Né? Então é um negócio terrível. Né? Então começamos quer dizer, eu fiz parte desse movimento, mas havia esse movimento em todos os países, né, de contestação e busca de alternativas. Essa discussão, inclusive levada aos meios acadêmicos, politizou a própria Unesco. Então a Unesco criou uma comissão, chefiada por um norueguês lá, a comissão Sim McBride, né, para analisar o que havia e propor soluções. Né? Então, em função disso, em todos os países começa a fazer reuniões para discutir como democratizar a comunicação. Isso começa nos anos 60. Né? Então, nos anos 70, já essa ideia está bem madura. Né? Então, nós estávamos numa cobertura em Argel de uma reunião dos países não alinhados. Então, veja a importância disso. Nessa reunião nasce o pool de agências de notícias dos países não alinhados. A proposta era que cada país tivesse a sua agência de notícia integrada numa rede como alternativa ao monopólio das 4, 5 agências que dominavam o mercado mundial de notícias. Então, cada país tem a sua agência integrada numa rede. Esse conceito foi aprovado na reunião, porque havia 300 países, 190 países dentro da conferência, uma coisa. Então, aí nasce também a ideia da gente fazer uma revista que desse espaço para os protagonistas. Certo. Né? Então, tem um processo na Líbia, então vamos lá ouvir o Gaddafi, como é que é isso. Tem um processo no Peru, vamos ouvir lá do Velasco Alvarado qual é e dos protagonistas, enfim, a ideia básica do meio dos cadernos do Terceiro Mundo era isso, né? Dar voz aos protagonistas. A revista cresceu, ela nasceu na Argentina,
com a ascensão do fascismo na Argentina, foi para o México. Então, no auge da revista, ela tinha uma edição em inglês, em português, que circulava em Portugal e na África portuguesa, e clandestinamente no Brasil, e em espanhol, que circulava na Europa e na América Latina. A partir de 1980, já era muito difícil manter isso. Então, a revista veio para o Brasil, se mantinha a edição em espanhol e português, e, de toda maneira, era muito caro financiar isso, né? A distribuição, você distribuía a revista no país desse tamanho. Então, chegou em 2005, a revista já não aguentava mais, quebrou. Quebrou. Então, muita gente cobrando, né? Pô, precisa ter, precisa isso. Mas não dá, né? Então... E daí nasce um tempo depois... Diante dessa cobrança, né, nós fizemos várias reuniões lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, com as pessoas, vamos buscar, né? Então, nasceu dessa discussão a ideia de fazer a revista virtual, né? Já não há mais essa questão do terceiro mundo, que já foi superada por uma ideia nova, que é a ideia da integração dos países do Sul contra o Império do Norte, né? Então, essa ideia que é a ideia que está mais madura hoje, que os BRICS nascem dentro desse conceito de diálogos entre os países do Sul, integração entre os países do Sul, para tentar escapar da hegemonia imposta pelo capital financeiro, né? Do Norte. Imposta pelo capital financeiro. Que o próprio Norte é prisioneiro dessa ditadura do capital financeiro. Então, a Europa está aí para mostrar isso. Para mostrar isso. Então, a revista Diálogo do Sul nasce dentro desse conceito. Ela é bilíngue, espanhol e português, né? Por enquanto, porque não temos recursos para fazer em outros idiomas, mas é fácil, né? Procura no Google, procura no Facebook, tem lá dialogosdosul.org.br. E agora, eu falo nós, porque os telespectadores estão cansados de saber, até porque eu sempre anuncio aqui isso. Eu também faço parte da revista, eu sou um dos editores da revista. Agora nós estamos migrando para o Opera Mundi, é isso? Exato, que é dentro desse conceito que eu estava falando para vocês. Não vamos ficar cada um fazendo o seu, vamos juntar força. Vamos juntar força para ser mais forte, como faz o próprio imperialismo, né? Que hoje, juntar forças, eles fazem aqueles grandes conglomerados. Nós não vamos fazer grandes conglomerados, vamos fazer grandes redes, né? Que é a facilidade que nos oferece a internet. Vamos fazer grandes redes e juntar força. Então temos que juntar força aqui da televisão Cidade Livre, né? Que é um nome fantástico, né? Nasceu de uma coluna que eu tinha lá no jornal Cidade, chamava Cidade Livre. Então, é uma coisa fantástica, né? Vamos juntar isso, mais um elo na rede. Mais um elo na rede. Entende? E vamos fortalecer, vamos buscar outros que possam integrar essas redes. Certo. Nós temos ainda um último bloco para conversar, e eu queria que o Paulo, assim, no último bloco, falasse um pouco da atividade dele de escritor. O Paulo também já fez vários livros, etc, coisa e tal, e parece que tem um no forno aí, mas isso ele vai contar pra gente na hora que a gente voltar.
Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre pra gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre! E estamos de volta com o seu programa Contexto pela Rede Cidade Livre, canal digital NET 10. E você pode nos acompanhar também pela Rede Mundial de Computadores. Hoje nós estamos recebendo aqui o jornalista, escritor, historiador e editor-chefe da revista Diálogos do Sul, Paulo Canabrava Filho, e que agora vai falar um pouco do seu lado literário. Quantos livros publicados, quais os temas, e parece que está vindo um novo livro aí pela frente. Fala um pouco aí do seu lado de escritor, Paulo. Pimentel, não sou escritor, sou jornalista. A vida inteira, desde 1958. Um ano antes de eu nascer, ó. Então é uma vida, né? É uma vida. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar com comunicação. 60 anos estudando comunicação, meus livros foram todos circunstanciais, né? Quando lutávamos contra a ditadura, né, eu escrevi um livro que foi publicado na Europa e na Argentina, militarismo e imperialismo no Brasil. Isso eu nem sabia, tá vendo? Para mim foi novidade. Que eram reportagens reescritas mostrando a conjuntura do Brasil para justificar a nossa luta, né? A luta dos democratas que se enfrentavam com a ditadura que servia aos interesses do império, né? E aí eu era editor, um dos editores de um jornal no Peru, quando se dá a campanha de Allende, né, que elegeu o Allende, e depois a derrubada do Allende. Então, nós publicamos um livro, inclusive, para ajudar os próprios refugiados da América Latina inteira que estavam no Chile, que tiveram que escapar e tudo. É um livrinho bem típico, assim, Chile, Anatomia de um Golpe, onde eu reescrevo as reportagens que tinha feito, né, e em forma de livro, mostrando a participação dos brasileiros no golpe, como é que foi como é que o Council of America no Rio de Janeiro mobiliza, faz a ponte com os empresários, como é que se dá essa triangulação, né, entre CIA, né, entre as agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, o poder aqui no Brasil e a direita chilena, os empresários chilenos, como se dá toda essa articulação, uma verdadeira anatomia mesmo, revelando tudo de como se deu o golpe no Chile. Outro livro foi feito em cima da Revolução Nicaragüense também, né? A gesta de Sandino que se reproduz com os sandinistas. Tudo isso em função
da conjuntura que a gente tudo estava isso, na verdade, em cima do texto jornalístico que, de certa forma, você transforma num texto literário, é isso? Não é literário, é texto jornalístico jornalístico. mesmo? Jornalístico, texto é jornalístico. Ou seja, você não fez nenhuma obra ficcional na tua vida? E nunca fiz, e nem literária. A minha linguagem é a linguagem de jornalista, que é a linguagem que eu acho... Esse livro que você está preparando agora é a mesma coisa também? É a mesma coisa. Gabriel Garcia Marques, né, grande mestre, ele dizia que o ponto mais alto da literatura é o jornalismo. É a reportagem. É a reportagem. E o desgraçado, o filho da mãe era... Estava certo. Ele é o repórter, até tudo que ele escreve é reportagem. É reportagem. Né? Então é a coisa mais fantástica que tem. Ou seja, se o Paulo fosse se definir, ele se definiria como um eterno repórter, é isso? É o que eu gosto de ser, né? É o que eu sou um repórter. Certo. Então, quando eu estava aí, eu publiquei, estava em crise, né? Em crise existencial. Eu fiz uma catarse, assim, o repórter olhando para trás e reescrevendo... Que foi o Olho do Furacão. Que foi o Olho do Furacão. Que é um baita... América Latina nos anos 60, 70. É a América Latina fervendo, né, revolucionariamente e sofrendo todos os reveses, né, provocado pelo Império. E como o Paulo vê, eu sei, mas para o telespectador poder compreender, como o Paulo vê, então, a mídia no Brasil hoje? Como é que você enxerga o que teria que ser feito para a gente poder mudar e melhorar a qualidade de informação oferecida ao povo brasileiro? Eu acho que até já falamos disso, né? A mídia, os grandes meios, né? São os porta-vozes da ditadura do capital financeiro. Não tem mais autonomia nenhuma, todos eles são prisioneiros disso, né? A informação virou commodity, virou a matéria-prima primária para dar lucro para as empresas. Os jornais têm que dar lucro porque são prisioneiros dos bancos. A televisão é a principal do meio de comunicação dessa ditadura aí, né? As redes. E qual o papel Por isso que é muito importante a gente estabelecer dentro das redes as redes alternativas. E esse, então, é o papel da Diálogos do Sul nesse contexto? Isso, da informação dos protagonistas, aquela ideia dos protagonistas dos processos, né? Oferecer o pensamento alternativo, né? Que é o papel que tem que ser das redes. E levando sempre o pensamento desnorteado. Explica essa história, que as pessoas de vez em quando lê lá jornalismo desnorteado, elas acham que é o jornalismo porra louca. Explica o jornalismo desnorteado para os nossos telespectadores. Sim, não é o pensamento do norte que nos influencia, né? É o pensamento do sul. Não é nem leste nem oeste, que nós somos sul orientado, nem orientado vem do Oriente, né? Nós somos sulientados. Que temos que reconstruir o pensamento do Sul. Aqui no nosso caso, o pensamento brasileiro. Temos que valorizar o pensamento brasileiro, né? E o pensamento latino-americano. Nós temos os grandes pensadores. La Pátria Grande. O pensamento da Pátria Grande. Temos que recuperar isso.
Então temos que valorizar o pensamento da Argentina, não o pensamento dos Estados Unidos ou da Europa. Temos que valorizar o nosso pensamento da América, que é nossa. Né? Nós estamos chegando ao fim do programa, do contexto, e eu queria agora que o Paulo ficasse à vontade, deixasse uma última mensagem para os rioclarenses. O Paulo esteve aqui em Rio Claro, prestigiando as atividades do 29º aniversário do CREC, do Centro Rio Clarense dos Cinematográficos, junto com o companheiro João Batista de Andrade também. Eu queria que o Paulo pudesse deixar uma mensagem para a população rioclarense, para os nossos telespectadores da web. Fique à vontade aí, Paulo. Olha, você olhar criticamente olhar crítica e criativamente a realidade. Essa é a mensagem do Paulo Freire, né, como o grande educador brasileiro. Daí como é que nós vamos recuperar a escola que está recuperar o pensamento crítico e criativo. Essa é a mensagem fundamental, olhar criticamente, não acreditar nos meios de comunicação do jeito que eles estão, porque eles são todos porta-vozes do capital financeiro, eles estão todos dominados pelos bancos. Então, e fortalecer as redes. Essa televisão tem que se integrar com a televisão que nós vamos fazer lá no Ópera, tem que se integrar com as outras, não sair do ar 24 horas. Pode ser fazer isso sim. Por quê? Acabou esse programa, vamos ver que programa está passando na televisão comunitária lá de Piracicaba, ou na televisão comunitária de Araras, vamos, entendeu? Formando as redes, e essas redes é que vão criar realmente a comunicação alternativa. Aqui a TV Cidade Livre já mantém parceria com a TVT, parceria com a Diálogos do Sul, enfim, nós temos construído várias parcerias aqui. E você será sempre bem-vindo aqui. Nós podemos já anunciar que eu acho que publicamente a parceria definitiva entre a TV Cidade Livre e a revista Diálogos do Sul. Nós vamos construir programas. Sim, ler o conteúdo dos diálogos para o povo de Rio Claro. Isso a gente tem feito. Nós temos tido um grande público aqui em Rio Claro, da revista Diálogos, e eu acho que é uma parceria que vem para ficar, até porque a parceria, eu acho que as parcerias, mesmo quando elas são de entidades, etc., coisa e tal, queiramos nós ou não, elas passam pelas relações pessoais. E o Paulo é um amigo de Rio Claro há muito tempo, ele tem família de Araras, né? E é sempre bem-vindo a Rio Claro, ele sabe disso. E não vai ser a primeira nem a última vez que nós vamos ter o Paulo aqui. E, enfim, uma última mensagem sua, e a gente depois vai almoçar alguma coisa aqui em Rio Claro para comemorar a festa de ontem de noite. Olha, foi muito bom estar aqui, rever vocês todos. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Força que nós vamos chegar lá. Bora. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa também no domingo, a reprise do programa no domingo a partir das 11 horas da manhã, aos sábados a partir das 13 horas e às terças-feiras a partir das 19 horas, sempre pela sua Rede Cidade Livre, canal comunitário, RedeNet Digital, canal 10, e também pela Rede Mundial de Computadores. Até a próxima semana. Pronto.